Vamos lá, gente. Sejam muito bem-vindas a esse aulão sobre cartão de crédito, Nat Class, como eu apelidei a nossa aula de hoje. Estou muito feliz que vocês estejam aqui hoje, nessa segunda-feira à noite, né, comprometidas com a virada de chave financeira da vida financeira de vocês. Se vocês estão aqui numa segunda noite, é porque vocês estão com vontade de aprender, isso me deixa muito, muito feliz, né? E se você está assistindo essa aula gravada, por algum motivo não pôde comparecer, tinha algum outro compromisso no horário, seja muito bem-vinda também. Aproveita essa aula, agarra com unhas e dentes todo esse conteúdo que eu vou passar aqui para vocês, que ele é muito valioso, tá, gente? Eu vou passar bastante conteúdo mesmo. Vou falar bastante sobre cartão de crédito, sobre como reduzir a fatura, quais as atitudes que vocês podem tomar. Mas a primeira coisa que eu preciso falar aqui para vocês é: eu espero que ninguém tenha entrado aqui nessa aula ou esteja assistindo essa aula gravada depois com a expectativa de que a gente vá mostrar algum milagre aqui, né, com relação à fatura de cartão de crédito. Ou que eu vou ensinar alguma fórmula milagrosa, ou que eu vou falar para vocês ligarem lá no banco de vocês e só pedirem para reduzir a fatura pela metade que eles vão reduzir. Não é nada disso. Não tenho fórmula milagrosa, não descobri um milagre, não é? A ideia aqui não é essa, tá, gente? O que eu vou mostrar aqui para vocês hoje é uma metodologia que eu criei e que eu uso com todas as minhas alunas, tanto das mentorias em grupo que eu tenho, quanto dos cursos, quanto da consultoria individual. Então, são mecanismos que vocês, para vocês conseguirem concentrar os esforços de vocês para se organizar financeiramente, entender, né, quando eu falo como que o cartão de crédito pode ajudar vocês nessa jornada e o que ele pode atrapalhar, para vocês, de fato, conseguirem reduzir essa fatura, tá? Não tem milagre, mas é muito conteúdo bom que eu vou passar aqui para vocês hoje, tá? Então fiquem até o final dessa aula, que vai ter bastante coisa legal. Inclusive, o conteúdo que eu vou passar aqui para vocês hoje é um dos encontros que eu uso só para falar sobre cartão de crédito com as minhas clientes na consultoria individual. Então é muita coisa mesmo, que eu vou abrir o jogo aqui para vocês. Isso é um conteúdo pago da minha consultoria e dos meus cursos também, que eu estou abrindo de graça aqui com vocês hoje. Então, peguem aí o papel e caneta, aproveitem depois a gravação também para rever, para entender tudo que eu vou falar aqui. E o mais importante de tudo, botem em prática, né? Não sei se vocês já compraram cursos por aí sobre o tema ou sobre os outros temas. Quando a gente estuda e busca conhecimento, já é um passo muito importante. Mas para as coisas funcionarem, a gente precisa botar em prática. Senão, não adianta. Eu sempre falo para as minhas alunas que a consultoria financeira ou as mentorias em grupo, elas são como uma consulta na nutricionista. Eu sempre uso esse exemplo, eu gosto muito dele. Quando você vai na nutricionista, que você fala, putz, minha alimentação não está muito legal, estou precisando me alimentar melhor, quero ser mais saudável, a nutricionista pode passar assim, ó, melhor dieta do mundo para você. Se você não faz, se você não aplica aquilo que ela está te passando, não vai funcionar nunca. Então, quando eu passo todo o conteúdo para vocês e quando eu dou aula para as minhas alunas de consultoria, na consultoria eu pego na mão de cada cliente individualmente e falo exatamente qual é o caminho que ela tem que seguir. Qual é o passo a passo, quais são os próximos passos, né? Mas, mesmo assim, é 10% meu e 90% dela. E aqui com vocês é a mesma coisa. Então, aproveitem o conteúdo, mas muito mais do que isso, apliquem aí para a vida de vocês, tá bom? Porque não adianta a gente querer um resultado diferente quando a gente não muda as nossas atitudes, né? Para a gente conseguir alcançar os nossos objetivos, a gente precisa começar a pensar nas coisas hoje. Eu não sei se vocês já têm familiaridade com esse assunto, mas assim, o corpo humano, nós como seres humanos, né, a gente tem sempre uma tendência de buscar o que é mais confortável, o que é mais prazeroso, o que é mais fácil, né? E isso se aplica muito à nossa vida financeira, porque muitas vezes a gente quer aquele prazer imediato ali mesmo, você quer, putz, vocês vão ver que eu vou usar muito o exemplo do iFood, tá, gente? Porque eu sou a pessoa que ama pedir iFood, e eu sei, eu já fiz várias pesquisas com as minhas clientes, eu sei que essa principal, sabe aquela coisa do iFood 15 em 15 que vira 1.500? Eu sei que isso é um grande problema, então eu uso muito esse exemplo, vocês vão me ver usando esse exemplo e do Uber aqui até o final da aula. Tá bom?
O fato é que a gente tem essa tendência de ficar buscando esse prazer imediato, e se a gente puxar isso para a nossa vida financeira, a gente entende que isso é um tiro no pé, né? Que nem alguém já falou aqui no chat, é um tiro no pé. Eu vou explicar bem mais detalhadamente para vocês como é que isso funciona, como é que vocês podem fugir dessas armadilhas, um pouquinho mais para frente. Mas a questão principal aqui dessa abertura da aula que eu quero falar com vocês é isso. Quando a gente quer fazer uma mudança desse tipo, que inclusive pode significar uma mudança de vida para a gente no futuro, a gente não pode deixar as coisas como estão, né? Então, se vocês estão aqui nessa segunda-feira à noite assistindo ao vivo essa aula, eu entendo que é porque vocês sabem que tem um problema e que ele precisa ser resolvido, né? E assim, quando eu falo que vocês sabem que tem um problema, eu não estou dizendo necessariamente que vocês gastam demais, que vocês têm compulsão por compras, saem comprando tudo que vê pela frente, não é isso. Mas é um problema de desorganização financeira, que reflete na fatura do cartão de crédito, né? Isso, assim, o cartão de crédito, gente, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que o cartão de crédito em si, ele não é nem mocinho nem vilão. Ele pode ser as duas coisas. O cartão de crédito, quando a gente utiliza, quando ele é bem utilizado para a organização financeira, ele é inclusive um ótimo aliado. Porque, né, você tem a facilidade ali de pegar fatura, de saber onde você gastou. Então, para você utilizar ele a seu favor, ele é ótimo. E tem várias outras vantagens também que eu vou esmiuçar um pouquinho mais para frente. Mas, se não souber usar, se usar da forma errada, o cartão, gente, é uma bomba atômica. É assim, é a receita do caos, o cartão de crédito, né? Então, para a gente começar a mudar tudo isso, né, eu preciso que vocês entendam que vocês precisam olhar para isso hoje. Hoje. Quando alguém me fala assim, eu não vou olhar para a minha vida financeira agora, porque eu não tenho dinheiro, sabe o que eu entendo? Que é a mesma coisa de você falar que não vai no médico porque está doente. Não é verdade? Por que a gente vai ao médico? Porque a gente está doente. E, pelo amor de Deus, gente, não estou comparando descontrole financeiro aqui com doença. O ponto não é esse. O ponto é que quando a gente vai ao médico para tratar os sintomas da nossa doença, a gente quer resolver a doença, não só os sintomas, tá? E o endividamento, ele nada mais é do que um sintoma da nossa desorganização financeira. O endividamento em si não é o problema, ele não é a doença. Ele é um sintoma. E para a gente resolver o endividamento, a gente precisa organizar as nossas finanças. Como eu falei lá no início, não tem mágica, não tem jeito mágico de fazer. A gente tem que botar a mão na massa mesmo, tá? Tem alguns comentários aqui no chat, deixa eu dar uma lida. O áudio, o iFood é um tiro no pé. É verdade. Esse ano, finalmente, eu acordei e estou me organizando muito. Já melhorou bastante, estou sentindo a diferença, mas o cartão pegou forte. Vou explicar para vocês mais para frente por que isso acontece. Mas já vou adiantar aqui para vocês. Quando você começa a organizar a sua vida financeira, e aí às vezes você começa a buscar conteúdo gratuito na internet para aprender como é que faz isso, a primeira coisa que as pessoas acham que elas têm que fazer é anotar tudo que gasta. E aí, quando eu falo assim que anotar tudo que gasta não adianta nada, as pessoas se assustam comigo. Mas é verdade. Quando você anota tudo que você gastou, você já gastou. E aí, quando você vai olhar para esses números de novo, quando você vai olhar para a sua planilha linda, maravilhosa, que tem milhões de anotações, você vai descobrir que você já estourou seu orçamento, que você já gastou o que não podia, que você já extrapolou tudo. Então, só anotar os gastos, não precisa anotar os gastos? Precisa. Mas não é só isso. Muito mais vale você ter um planejamento e saber com o que você vai gastar ao longo do mês e ficar de olho nesses limites. Mais para frente também vou detalhar como é que vocês vão fazer isso, do que ficar anotando cada real que você gasta com cada bala. Isso só vai te deixar chateada, estressada e vai fazer você desistir no primeiro mês. Porque você vai olhar e falar, caramba, mas eu estou fazendo tudo, eu estou anotando tudo, não estou adiantando nada. Não, vai continuar não adiantando, né? Mas a Lê tá falando aqui, é isso mesmo, tem que planejar. Realmente eu percebi isso. Tá vendo? E até uma coisa mais meio que intuitiva, você começa a entender que não adianta só você anotar. Muita gente fala por aí de fotografia financeira, tem métodos e métodos sobre isso, mas a fotografia financeira,
no meu ponto de vista, chamar de fotografia financeira é anotar o que você já gastou. Então, o negócio é planejar, né? Saber o que você pode e o que você não pode gastar. Só assim é o jeito que você consegue fazer para não extrapolar, de fato, o seu orçamento financeiro, tá? Mais uma aguinha aqui que eu vou falando vai secando a garganta, gente. Bom, então, mais uma coisa que eu quero falar aqui para vocês é que sei o que vocês estão passando, sei o que vocês estão sentindo, já estive nesse lugar de pessoa descontrolada com cartão de crédito, que não sabe para onde vai o dinheiro, não sabe quais são os ralos financeiros. Vou resumir a história aqui para vocês, mas quando eu tinha lá meus 18 aninhos, que eu comecei no meu primeiro emprego CLT, ganhando pouquinho, né? Comecei a trabalhar, eu abri uma conta para receber o meu salário, né? E aí, assim que eu recebi, que eu abri a conta, que chegou o cartão de débito, coisa fofa essa criança, tô bem, tô bem. Quando eu recebi o cartão de débito da conta, eu comecei a receber um monte de cartão de crédito. Que eu era new face lá, né, no banco. Carne nova para gastar para se endividar aqui. Começaram a me mandar cartão de crédito totalmente, completamente incompatíveis com a minha renda, que na época era super pouquinho, né? Eu estava começando no mercado de trabalho. Eu já tinha começado, eu já iniciei a minha carreira no mercado de finanças, então eu trabalhei em várias empresas, sempre no setor financeiro, então eu cuidava do financeiro das empresas, mas não sabia muito bem como cuidar da minha própria vida financeira, né? Mais para frente, quando eu entendi que aquilo ali que estava acontecendo comigo não era normal, eu comecei a ver que eu estava completamente endividada com 18 anos. Comecei a achar aquilo um absurdo. E o pior, gente, na época, ainda liberava um cheque, que o cartão de crédito é ruim, mas pelo menos tem limite, o cheque você só vai passando. Eu lembro quando eu era criança, que eu saía com minha mãe, eu pedia alguma coisa para ela, falava, não tem dinheiro. Eu falava assim, passa cheque. Porque eu achava que passar cheque era só escrever ali, ó, assinar o papel e passar, você não precisava pagar depois. E eu acho que eu cresci com essa mentalidade também. E eu vejo que isso é um problema na vida de muita gente, porque parece ridículo o que eu estou falando aqui. Mas as pessoas simplesmente passam o cartão sem saber como é que vão pagar no mês que vem. É a mesma coisa, né? E aí fui estudando sobre isso, fui formando minha carreira em torno disso, também fiz vários cursos de especialização sobre finanças pessoais e achei a minha metodologia, que foi o que funcionou comigo e funciona com todas as minhas clientes. Eu tenho vários clientes que logo no primeiro mês que elas começam a fazer a consultoria, elas já falam, caramba, Nath, que eu investi em você era o que eu pagava em um mês de cheque especial, só de juros, porque não sabia se organizar, né? Então, quais são as prioridades na vida da pessoa? Gastar é uma coisa, investir é outra, bem diferente, não é verdade? E finalizando essa parte aqui, quero dizer para vocês também que vocês não têm culpa de estarem com a vida financeira bagunçada ou endividadas, caso vocês estejam. Não, pode ser que nem todo mundo aqui tenha dívidas que não está conseguindo pagar, mas uma boa parte da população, não sei se vocês sabem, mas mais de 70% da população tem ou já teve dívidas mesmo, de não conseguir pagar. Mas quando saiu a Black Friday, 90% dos endividados ia comprar, né? Novembro, né, do ano passado, porque é isso. Tudo pela metade do dobro, tenho que comprar. Na verdade, a questão que eu quero que vocês se sintam em paz é que a gente não aprende isso na escola, né? Vocês conhecem alguém que tem aula de educação financeira na escola? Ou alguém, quando você era criança, sentava na mesa para falar de finanças, para falar de dinheiro, como controlar as finanças? Quando você chegou numa certa idade lá, uma adolescência, seu pai, sua mãe, ou quem quer que seja que cuidava de você, chegou e falou assim, olha, agora acho que você está numa idade madura, legal, senta aqui, vamos falar de dinheiro, vou te ensinar como é que cuida do seu dinheiro. Muito pelo contrário. Muitas vezes as pessoas são endividadas justamente por repetir padrões que elas viram acontecer a vida inteira. Então, tinha o pai era endividado, a mãe era endividada, o avó que cuidava era endividada. A coisa não é fácil. Já não é simples. A maioria, né, muitos brasileiros já tem um salário que mal dá para viver. Essa é a realidade. Quando a gente não se planeja, quando a gente não
toma as rédeas da nossa vida financeira, essa situação só piora. E eu falo que são casos e casos, gente, porque eu tenho, assim, muitas clientes que ganham muito bem, tá? E não conseguem fazer sobrar R$ 1. Vou explicar para vocês também por que que isso acontece, porque quanto mais a gente ganha, mais a gente gasta e como a gente faz para se pagar primeiro. Vou explicar esse conceito de se pagar primeiro. A Jéssica está falando que o dinheiro some. Some mesmo. Some mesmo. Mas a partir de hoje que vocês vão começar a colocar as coisas em prática, vai começar a mudar isso. Tá, gente? Então é isso. Fechando esse bloco aqui, dessa introdução para vocês, é isso. Assim, não olhar para a sua vida financeira hoje, do jeito que as coisas estão, não é uma opção. Desistir porque você tentou uma vez e não deu certo, também não é uma opção. Assim, as coisas no mercado amanhã não vão ficar mais baratas, o custo de vida não vai diminuir. Se você não olhar para isso hoje, só vai piorar. É o que eu falei lá do médico. Ai, mas não tem dinheiro. Questão de programação e de você se esforçar. Vocês já viram? Quem aqui me conhece do Instagram? Escreve aí no chat para mim. Vocês já viram a tonelada de conteúdo gratuito que tem lá? Todos os dias? Mas é isso, ó. Fiz um e-book gratuito esses dias, coloquei lá, coloquei no tráfego pro pessoal. Teve um monte de gente que comentou: ai, vocês falam que é de graça e depois vem querer vender coisa. Ué, é o meu trabalho. Eu tenho que trabalhar. E olha que eu trabalho muito, gente. Tem dia que assim, 4 horas da manhã eu perco o sono e começo a trabalhar. Tem que ser de graça tudo? Não, eu tenho vários produtos e serviços que são pagos. Agora, eu estou te oferecendo um e-book gratuito. Aproveita. Em vez de só reclamar que depois eu vou fazer uma oferta. É claro, é meu trabalho. Não tem nada de errado nisso. Agora, acontece que o conteúdo que eu vou dar para vocês aqui, apesar de ser gratuito, é massivo. E é de fato. Depois, quando vocês entrarem para consultoria comigo, que vocês vão ser meus clientes, vocês vão ver que a gente tem um encontro específico só para falar de cartão de crédito. Então, é um conteúdo precioso, né? As pessoas aproveitem, mas sempre tem, gente. Agora que, né, você vê o Instagram crescendo, mais gente chegando, sempre tem gente que faz esse tipo de comentário. Então, já estou até me acostumando. O preço da fama. Brincadeira, não sou famosa aí. Eu sou a Nath das finanças, vocês sabem que tem um monte de Natália das finanças famosa aí, né? Mas ainda não sou. Bom, vamos lá. Eu vou começar a compartilhar o material aqui com vocês. Quero que vocês me avisem se estiverem vendo. Cadê meu material, gente? Espera aí. Opa. Estão vendo o material? Legal. Vou colocar para apresentar, então. Bom, muito que bem. Nossa aula hoje vai ser sobre cartão de crédito e quais as atitudes que você pode tomar para reduzir essa fatura, né? Que tá tirando o seu sono aí. Primeira coisa que eu vou mostrar aqui para vocês, né, com esse desenho super bonitinho, infantil aqui. Essa daqui é você hoje. Ainda sem muitas metas financeiras, né, claras na sua cabeça, sem saber para onde vai, sem saber como começar. Essa daqui é você amanhã, conquistando seus sonhos. É aqui que eu quero ver vocês, ó. Não é à toa que a minha consultoria é focada em mulheres. Eu quero ver as mulheres crescendo, eu quero atingir o máximo de mulheres que eu puder atingir. Esse é o meu propósito. Então, assim, atendo às vezes alguns homens, né? Porque eu dou consultoria com casal, mas meu foco são as mulheres. Sucesso e independência financeira das mulheres, por meio da organização financeira. Esse é o meu propósito. Então, essa daqui é você amanhã. Pode colocar aí na sua cabeça. Essa daqui é você amanhã. Ó, essa bonequinha aqui, você amanhã já conquistou a casa. Coloquei a casa como um exemplo, né? Pode ser. E nem tô falando que casa própria é o melhor investimento, isso daí é papo para outra aula, mas fato é que essa aqui, você amanhã queria conquistar uma casa e conquistou. O maior erro, quando a gente começa a se organizar financeiramente, o maior erro que fazem as pessoas desistirem de seguir em frente para ter independência financeira é esse aqui, ó. É que elas acham que organizar as finanças e chegar a conquistar as suas metas financeiras é linear. É você sair daqui e chegar aqui, sair do ponto A e chegar no ponto B
sem nenhuma atitude que você precisa tomar. Sem nenhum esforço, sem nem nada, mudar nada. Você só, sonha em ser rica. Vou ser rica, mas beleza. O universo conspira, né? O universo que lute. Vou chegar lá. Não é assim que funciona. O caminho é mais ou menos assim, ó. Ele tem altos e baixos, ele dá voltas, você pensa em desistir, você pensa em, ai, dane-se isso daí, vou viver endividada mesmo, começa a achar que é normal ter dívidas. Ter dívidas é comum, mas não é normal. Não é normal viver endividada, gente, tá? Então, o caminho, ele é mais ou menos assim, mas se você conseguir dominar isso aqui, ó, esse meio do caminho, você chega aqui. Então, é por meio da sua organização financeira que você vai conseguir chegar nos objetivos que você quer. Certo? Trouxe aqui, ó, para começar essa questão do conteúdo do cartão de crédito, essa frase que eu sempre falo para as minhas alunas também. Nenhum benefício do cartão de crédito ultrapassa os malefícios quando há descontrole. O que isso quer dizer? Tem muita gente que acha o cartão de crédito assim, ó, a última bolacha do pacote, porque tem milhas, porque tem não sei o quê, porque tem cashback, e vai só gastando, né? Sem nenhum tipo de controle, sem nenhum tipo de planejamento. E aí, o que acontece? Fica endividada, né? Então, sobre o cartão de crédito, a primeira coisa aqui, ó, o cartão de crédito, ele pode sim trazer benefícios, desde que você saiba usar, também vou explicar isso um pouquinho mais para frente, mas quando usado descontroladamente, ele é uma arma de destruição financeira. Comentei com vocês aqui que mais de 70% da população tem dívidas, e o cheque especial, junto com o cartão de crédito, são os maiores vilões, são os maiores fatores de endividamento dos brasileiros. Os juros do cartão são acima de 300%. Então, gente, você pensa, começar a fazer um investimento, às vezes, os juros que rende para você é de 0,95%, 1% ao mês, isso aqui, enfim, se você for falar de taxa Selic, aí agora aumentou 10%, 11% ao ano, e os juros do cartão de crédito estão em 300%. É um absurdo, é um absurdo. Então, isso vira uma bola de neve, né? No meu curso sobre como sair das dívidas, eu explico lá que nem sempre ficar ali patinando, pagando os juros do cartão de crédito, parcelando a fatura e o cheque especial, não sei o quê, às vezes quando você começa a atacar essa dívida primeiro, você só fica patinando e não sai da dívida nunca. Na maioria das vezes, esse não é o melhor caminho. Isso eu explico com mais detalhes lá, mas aqui a gente vai falar de reduzir a fatura do cartão de crédito. Né? Então, sim, se não tiver controle, gente, para usar o cartão, é melhor não ter, porque isso vai te trazer problema. Você pode até pensar que, não, mas eu estou parcelando, então isso aqui cabe no meu bolso, isso aqui. Aí daqui a pouco você faz outra parcela, outra parcela, quando você vê, você tá com um problema. E dos grandes, olha aqui, ó, 300% ao ano, gente. Você tem mais comentários? Chocada. Quem tá chocada? Deixa eu ver. Ale. Eu também fico, Ale. Bom, primeiro eu vou falar aqui para vocês das características negativas do cartão de crédito, tá? Então, assim, primeiras características negativas que a gente tem que levar em consideração. Ele não gera a sensação de perda financeira. Ou seja, o que eu quero dizer? Quando você vai pedir o seu iFood lá, o que acontece? Você pega o seu celular, começa a zapear lá o iFood, tá com fome, não sei o quê. Beleza, pediu. Tá cadastrado o seu cartão de crédito. Ou seja, você está gastando dinheiro, e que hoje em dia é muito caro, porque você não pede um iFood por menos de R$ 50, mas você não vê esse dinheiro saindo da sua conta. Você não está pagando no débito nem no dinheiro. Então, ele não gera essa sensação de tô gastando, porque você não vê. Você sabe como é que o nosso cérebro funciona, né? O que a gente não vê, a gente não entende. Então, tipo assim, você vai gastando, vai gastando, vai gastando, beleza, depois você vai pagar a fatura. Mas você não vê, não sente que está perdendo aquele dinheiro. Não é nem perdendo a palavra, né? É um benefício que você está comprando ali, um prazer imediato, que pode ser importante para você, e ok, mais para frente também vou falar que você não precisa também abrir mão de tudo que você gosta. A ideia não é essa. Mas ele não gera essa sensação de gasto, de que você está sim gastando dinheiro, né? Possibilidade de parcelamento fácil, limite não compatível com a renda. Então, assim,
A questão do parcelamento do cartão de crédito em si não é um problema, pelo contrário, ele é uma vantagem que possibilitou muitas pessoas que não têm um salário alto poderem ter alguma coisa, né? Então, se você não tem dinheiro para comprar, sei lá, uma geladeira à vista, você pode parcelar. Isso é muito legal. Mas desde que você tenha o controle, se você vai conseguir pagar essa parcela, como você vai fazer para pagar isso, em quanto tempo, de que jeito, né? Então, essa possibilidade de parcelamento, ela pode ser positiva ou pode ser negativa. Porque você vai no mercado, parcela. Aí, daqui a pouco, você vai no shopping, parcela lá um sapato em 12 vezes. Que você, quando você vai parcelar, você só está enxergando aquela parcela. Comprei aqui um sapato de R$ 100, em 10 vezes, vai ficar baratinho. Mas e as outras parcelas que você tem? Pode esquecer disso. Por isso é tão importante fazer o planejamento. Planejamento do mês, próximo mês, dos próximos meses, né? E aquilo que eu já tinha falado, os juros altíssimos que vão efeito bola de neve, porque isso são juros compostos, né? Então, ou seja, hoje você está devendo 2.000, no mês que vem ele vai cobrar juros sobre 2.000, sobre os juros que já tinha, isso aí vira, ó, uma bagunça, uma bola de neve, bem difícil de sair. Inclusive, precisa ter estratégia para sair de dívida de cartão de crédito, né? E as características positivas são essas: permite a compra parcelada sem juros, ou seja, você pode ter um bem que o seu salário não paga, ou que você não tenha reserva financeira para comprar à vista, você pode comprar sem juros, o que é muito bacana, desde que seja feito com planejamento. Outra vantagem do cartão de crédito é que você pode consumir hoje para pagar amanhã em situações de emergência, né? Porque tem muita gente que, às vezes, a pessoa ganha R$ 2.000, o limite do cartão de crédito é R$ 5.000. Ou seja, a pessoa acha que ela ganha 7, entende? E aí que tá o erro. Você não pode gastar esses R$ 5.000 se você ganha 2, porque você não vai ter R$ 5.000 para pagar. E aí, quando a pessoa vai parcelando, ela sai, não, tudo bem, eu só ganho 2, mas eu estou parcelando, vou pagar parcelado. E aí vai parcelando, 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 né? O acúmulo de pontos e cashback, que também vou detalhar um pouquinho nos próximos slides. E a facilidade de rastrear gastos, como eu falei para vocês. Quando você sabe usar o cartão de crédito, ele te traz esse benefício de você olhar, bater o olho e saber onde foi que você gastou. Salvo algumas exceções, né? Que às vezes você vai olhar, o nome do estabelecimento não tem nada a ver com o que você gastou de fato, mas na maioria das vezes você consegue olhar e identificar onde foi que você gastou aquilo, certo? Então, a dica final aqui é: se você não tem controle sobre o cartão financeiro, usa com limite baixo, até você adquirir maturidade. Isso é uma coisa que eu sempre falo para as minhas clientes também, porque às vezes elas ficam um pouco angustiadas de começarem a olhar para a vida financeira. Isso é normal, normal. No começo, nas primeiras sessões, nem sempre é um papo agradável, que ela vai sair feliz de ter visto quanto ela de fato gasta. Eu fiz um post até no Instagram esses dias falando sobre isso, né? Quando a pessoa chega na primeira sessão de consultoria comigo, o que acontece é que ela vai me passar, a gente vai fazer ali todo o planejamento dela, colocar tudo na planilha, fazer o diagnóstico, tudo mais, e aí ela me passa todas essas contas dela, tudo que ela ganha, tudo que ela gasta e tudo mais. E aí, quando a gente vai olhar para a minha ferramenta lá, tá sobrando um pouco de dinheiro. E o que ela chega reclamando para mim é justamente que não sobra dinheiro. Então, o que que acontece? Por que que isso acontece? Das duas, uma. Ou ela não está passando tudo, e não é porque ela não quer passar tudo, porque ela está me escondendo alguma coisa, é porque ela simplesmente não conta com aquela despesa, porque é uma despesa que ela esqueceu, né? Ou porque é uma despesa muito barata, que ela nem leva em consideração. Ou porque ela acha que gasta, por exemplo, R$ 1.000 de mercado por mês e gasta, com, na verdade, ela gasta 1.500. Isso acontece muito. E é por isso que depois desse primeiro encontro, depois desse diagnóstico, eu peço para elas fazerem esse controle durante 30 dias. Porque aí elas conseguem ver que não era aquilo. O Netflix, por exemplo, é uma despesa que eu pergunto especificamente sobre ela, só para exemplificar, para a pessoa entender como é que tem esses vários gastos escondidos aí que vão levando o dinheiro dela embora. Porque o Netflix é o quê? R$ 39? Eu pago 39 aqui em casa. É barato, né? A pessoa esquece, paga o Netflix. Não, ela lembra da internet, da luz, da água, né? Enfim, do mercado. Esses gastos pequenos, elas nunca lembram. E é por isso que dá diferença. Pô, na minha ferramenta aqui tá sobrando dinheiro. Por que que não tá sobrando? Por isso.
E aí, ao longo desses primeiros 30 dias, quando ela vai adquirindo essa consciência e vendo tudo que ela gasta de fato, é isso, ela vê que ela gasta muito mais do que ela acha que gasta. Tá bom? Então, mas o que eu sempre falo para elas aqui é que essa questão de controle, de ficar controlando o gasto e tudo mais, é uma coisa passageira, não é uma coisa que você vai ter que fazer para o resto da sua vida. A ideia da consultoria financeira individual é que você, depois de passar por esse processo de consultoria, você consiga seguir com as suas próprias pernas. A ideia não é que a cliente fique dependente de mim para ajudar a tomar decisões financeiras o resto da vida. Pelo contrário, eu quero sim é que ela aprenda, mude os hábitos dela, entenda qual é a fotografia, a vida financeira dela, para ela conseguir tomar essas decisões, para ela saber o quanto ela gasta, saber o quanto ganha, para onde vai o dinheiro, aonde ela quer chegar, como ela quer chegar. Né? Então, isso é um processo e você vai adquirindo essa maturidade para mudar esses hábitos. Mas não é assim, ó, começou hoje, amanhã você já tem maturidade. Então, enquanto você estiver nesse processo de controle financeiro, de adquirir essa maturidade, tenha um cartão com limite baixo. Se você tem vários cartões, pega só o com limite menor e fica com ele. Quebra os outros, joga fora, guarda, mas não usa. Usa só esse que tem um limite um pouco mais compatível com, com o propósito que você quer seguir, tá bom? Bom, falando um pouquinho sobre o programa de pontos, o programa, assim, os pontos acumulados no cartão podem ser trocados por milhas aéreas, hospedagem, aluguel de carro, dentre outros. Isso é uma vantagem do cartão de crédito. Alguns cartões de crédito oferecem esse benefício, não são todos, mas alguns sim. Então, em via de regra, a maioria deles, assim, funciona assim. O ouro, a cada dólar que você gasta, você ganha 1 ponto. Platinum, cada $1, 1,5 ponto. E o Black, a cada um dólar, você ganha 2 pontos. Agora, eu coloquei uma observação aqui sobre a anuidade, que é uma coisa que muita gente não leva em consideração. Inclusive, lá no diagnóstico financeiro, no primeiro encontro com as minhas clientes, é uma coisa que elas nunca lembram. A anuidade de cartão, mensalidade bancária. Né? E é uma coisa que, sim, é muito dinheiro, gente. Porque hoje em dia a gente tem milhões de opções de cartão de crédito que não te cobram anuidade. Eu até dei uma resposta. Alguém me perguntou sobre isso hoje, lá nos stories, quando eu abri a caixinha de pergunta, para que serve a anuidade? Eu respondi assim, olha, na teoria é para pagar despesas administrativas do banco, que está te fornecendo aquele cartão. Na prática, é para encher o bolso dele de dinheiro, e tirar dinheiro de você, que não tem nenhuma vantagem expressiva, que vale a pena você pagar 50 ou 100 reais por mês para usar aquele cartão. Então, o que acontece com o programa de pontos? Muita gente brilha os olhos quando você vê programa de pontos, e aí a pessoa às vezes ganha, sei lá, 30 reais em cashback naquele mês, mas está pagando 50 de anuidade, gente. Então, o que está acontecendo aqui? Você ainda está prendendo um prejuízo de 20. Não está valendo a pena. Mas as pessoas, normalmente, elas costumam só olhar os benefícios que aquele cartão está dando. Né? Então, muito cuidado e atenção à anuidade. Amanhã, se você tem um cartão com anuidade, eu quero que amanhã você ligue lá e tente reduzir ao máximo, se não conseguir zerar. Se você é muito apegado a esse cartão, se não, cancela esse cartão, gente, pega um cartão de banco digital, que não te cobra nada, R$ 0 de anuidade. Vou fazer uma conta rápida aqui, ó. Vou até parar de compartilhar com vocês para fazer. Vamos lá. Vamos lá, R$ 75 de anuidade por mês, vezes 12. Em um ano são R$ 900. Em 5 anos, R$ 4.500. Olha a viagem que dava para você fazer com esses R$ 4.500. Aquela viagem que você vive reclamando que não tem dinheiro para fazer, só de anuidade. Então, eu vou pensar aqui se eu vou disponibilizar o plano de ação para vocês. Mentira, eu vou disponibilizar assim. Depois que acabar essa aula aqui, vocês me procurem lá, hoje ou amanhã pelo direct, pode me pedir o plano de ação. Fala lá para mim qual parte dessa aula, que eu quero ver se vocês estão atentas também. Fala qual parte da aula que você mais gostou e me pede o material de plano de ação que eu disponibilizo para vocês. Dentre as ações do primeiro plano de ação, tá essa questão de tirar a anuidade do cartão. Por favor, preciso. Só me pedir lá, tá bom? Então, continuando aqui com o material, vamos voltar. Programa de pontos. Ok.
E aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês, gente, dos mais populares, programas de pontos. Não vou detalhar sobre cada um deles aqui, tá? A ideia não é essa, mas eu trouxe esses exemplos, se vocês quiserem, vocês podem tirar print aí da tela para vocês pesquisarem depois. Os mais populares são esses, múltiplos, smiles, tudo azul. Dê uma pesquisada qual é o mais vantajoso, se atende a bandeira do cartão de crédito de vocês, tá? Se atentar nas promoções e aos vencimentos dos pontos e milhas. Quando as pessoas perguntam para mim se vale a pena vender milha, financeiramente falando, não vale a pena. Você vai vender barato, não é muito dinheiro, né? Dependendo do tanto de milhas, dependendo de quanto pagam por cada milha. Valer a pena vender as milhas? Não vale. Vale muito mais a pena você usar essas milhas, né? Para viajar, enfim. Vender não vale muito a pena. Mas você precisa se atentar que essas milhas, na maioria das vezes, têm vencimento. Então, se você não vai usar para viajar, aí sim, venda ou troca por algum produto, porque é melhor do que perder tudo, né? Óbvio. Vai lá e vende. Então, sempre se atente também, porque às vezes você está ganhando aí um monte de milha, nem presta atenção nisso e acaba perdendo esse dinheiro. Também não vou detalhar aqui, tá, gente? A mecânica de como você vai trocar essas milhas. Vocês sabem que vocês podem fazer isso. Dá uma pesquisada lá no YouTube, acho que tem um monte de vídeos. Vocês podem ver sobre como trocar essas milhas, dependendo do cartão de vocês aí. Mas trouxe aqui também alguns exemplos de sites para venda de milhas, ó. Hot Milhas, 123 Milhas, Max Milhas. Então, dei uma pesquisada nesses aqui que são famosos. A Jéssica falou que já está na calculadora. Ai, gente, muito bom. Muito bom ter vocês participando aqui, viu? Vamos lá. Resumidamente, o que vocês precisam prestar atenção sobre um bom programa de pontos? Ele é esse triângulo aí, ó. Tem que ter essas três coisas. Um bom programa de pontos, ele tem... aliás, desculpa, um bom cartão de crédito, ele tem esses três pilares aí, esses três pontos. Um bom programa de pontos, benefícios extras e anuidade zero. Porque não adianta, como eu falei lá atrás, não adianta ter um ótimo programa de pontos com uma anuidade lá em cima, que você vai gastar mais do que você tá ganhando, né? E tem alguns benefícios extras aqui, ó, seguro de carro, aluguel, seguro viagem, sala VIP, etc. Tá? Agora, algumas observações também aqui sobre o programa de pontos. Quem tem maior poder de consumo, uma renda maior para gastar no cartão de crédito, tem esses três benefícios normalmente, né? Então, assim, quando a gente fala de poder de compra com cartão de crédito, a gente está falando aqui de pessoas que gastam mais de R$ 2.000. Normalmente, quem gasta mais de R$ 2.000 compensa pagar a anuidade. Não é que compensa, é sempre bom não pagar. Mas essa anuidade não vai fazer aquela diferença de fato, financeiramente falando. E não é só porque a pessoa não liga de gastar, é falando em questão de vantagem mesmo. Porque quando a pessoa começa a gastar mais do que isso, aí sim começa a valer a pena, até quando tem anuidade, porque você ultrapassa o valor dessa anuidade. Agora, para quem gasta menos de R$ 2.000 por mês no cartão, normalmente não compensa ter anuidade, a não ser que seja uma anuidade muito baixa, mas é difícil, tá? Agora, não tô falando, olha lá, hein, gente, eu não tô falando aqui para vocês saírem gastando mais de R$ 2.000 aqui na fatura, não. Eu tô falando de quem tem esse poder de compra e consegue, né, enfim, encaixar isso no orçamento, gasta mais do que isso. Não tô falando para vocês irem gastar mais de R$ 2.000, tá? Trouxe aqui alguns exemplos também de cartões gratuitos, Nubank, Inter, Digio, Santander Free, Credit Card Zero, Melios, vários desses. Você conhece o Banco Cora? Conheço. O Banco Cora, eu não tenho ele para pessoa física. Na verdade, eu nem tenho certeza se ele tem pessoa física. Eu tenho o meu banco da empresa, é o Banco Cora, e eu gosto muito dele. Muito, porque eu emito boletos, PJ, é isso mesmo. Eu emito PJ, eu emito boleto gratuitamente, eu faço todas as transações. Então, assim, eu tenho a minha conta PJ também no Nubank, mas eu gosto mais do Banco Cora. Então, o meu Pix que eu passo para os meus clientes é do Core, eu uso ele para tudo, para receber e para pagar. Todas as contas da empresa também. Gosto bastante. Boa dica que você trouxe aqui, Jéssica. Bom saber, estou no Nubank, mas queria migrar. PJ, eu não tenho certeza quais são as taxas que o Nubank cobra, mas falando de boleto, eu tenho certeza que o Nubank cobra. É barato, eu acho que é 2 e pouco, não sei, mas ele, ó, o Nubank cobra R$ 3 por boleto, é isso mesmo.
o Cora não cobra, você pode emitir gratuitamente, vale a pena dar uma pesquisada. Eles aprovam super rápido a conta. Mas, voltando aqui, nenhum trouxe de novo, gente, para vocês internalizarem essa frase, para vocês lembrarem disso. Tira uma foto dessa tela aí, por favor, quando vocês forem usar o cartão de crédito, aí vocês vão lembrar de mim. Nenhum benefício, vocês vão lembrar da minha carinha. Nenhum benefício do cartão ultrapassa os malefícios quando há descontrole. Vamos repetir, nenhum benefício do cartão ultrapassa os malefícios quando há descontrole. Tá bom? Não empobreça aos poucos para parecer rico. Aqui, gente, quando eu falo isso, não é num tom, não quero dizer que vocês não possam ter as coisas, tá? Não é isso, de jeito nenhum. Pelo contrário, eu sou uma educadora financeira que sou completamente contra esse discurso super meritocrata que você tem que viver em volta de pobreza para ser rico um dia. Não é isso, não. Não é isso que eu ensino para os meus alunos. Eu ensino que você pode sim fazer as coisas que você gosta, que você pode sim gastar com o que é importante para você, desde que você saiba onde você está pisando, o quanto você pode e como é que você pode. Então, essa frase aqui é para causar essa reflexão. Tem que ponderar, aprendi na dor. A maioria das pessoas aprende na dor, porque, gente, além da gente não aprender isso na escola, não é uma coisa que a gente fala assim, não, tá tudo bem aqui, mas eu vou aprender sobre educação financeira porque eu tô com vontade. Não, a maioria das pessoas, eu acho que, assim, 99% das pessoas vai procurar sobre educação financeira, planejamento financeiro, quando tá ferrada, quando não sabe mesmo, quando tá com algum problema. O que significa essa mensagem do cartão? Não entendi. Quem foi que perguntou a Lê? Não entendi essa pergunta sua. Escreve aí para mim. Tá? Trouxe um outro ponto aqui também sobre essa questão de gastar com o que você gosta, né? E a dica aqui é simplifique o seu padrão de vida na medida do possível e que não vai te fazer viver nesse voto de pobreza. Porque quando a gente fala em voto de pobreza, gente, quando você fala assim, não vou pedir mais nenhuma pizza até o final do ano porque eu quero economizar. Não vai rolar. Você só vai desanimar. Porque não vai rolar, gente. Quem é que trabalha 5 dias por semana e não tem direito de comer uma pizza? A questão não é essa. A questão é você gastar esse dinheiro sabendo que você pode, ou assim, se planejando para pagar isso, e não gastando sem saber como é que vai pagar o mês que vem. Esse gráfico aqui, ó, mostra muito bem a questão da receita. Quando às vezes as pessoas começam a ganhar melhor, não sei se dá para ver minha mão aqui, mas vou mostrar aqui para vocês. Às vezes a pessoa ganha isso e gasta isso, porque o salário dela é muito baixo. Estou dando um exemplo aqui de muitas clientes minhas, tá? Então ela ganha isso e gasta aqui, porque tem um salário baixo. De repente, ela começa a ganhar melhor, às vezes bem melhor. Aí o que acontece? O padrão de vida dela sobe até aqui, ó. Estou falando para não subir o padrão de vida? Não. Você tem que subir seu padrão de vida quando você começa a gastar melhor. A gastar não, a ganhar melhor. Só que o padrão de vida não pode subir igual a renda, né? Assim, junto. Você sobe a renda e sobe um pouco o seu patamar, o seu padrão de vida. Mas aqui, ó, aqui você já está vivendo bem melhor, com mais conforto. Você não precisa chegar até aqui e viver sempre no limite, né? Quando você tem essa margem aqui, aí sim você começa a poder fazer sua reserva de emergência, conquistar seus sonhos, pensar numa viagem, pensar na sua casa, né? Etc, etc. Vamos ver, tem mais comentários aqui. Essa mensagem agorinha que você falou para a gente tirar o print. A mensagem do benefício, né? Que você está falando, Ale? O que quer dizer aquela mensagem é que a mensagem é nenhum benefício do cartão vale a pena quando você tem descontrole. Quer dizer que você pode ter o melhor benefício do mundo no seu cartão de crédito, melhor programa de pontos, melhor cashback, não sei o quê. Se você usa com descontrole, você vai ficar endividada. Ou seja, não compensa. É isso que eu quero dizer com aquela mensagem. Tá bom? É isso mesmo, essa mensagem aí. Deu para entender, Lê? O que eu quero dizer com essa mensagem? A Jéssica está falando, as crianças aqui adoram, mas tem o trabalho, muita consciência neles. Boa. Isso aí, Jéssica, né? Jéssica, a melhor coisa que você pode fazer é já começar a conversar com seus filhos
desde muito cedo sobre isso. É claro que você não vai explicar lá para o seu filho sobre a taxa Selic, não sei o quê, taxa de juros, não é isso. Mas começar a trazer essa consciência, porque isso vai fazer muita diferença lá na frente, quando eles forem pessoas que consomem, né? Então, você está falando aqui, trazendo a consciência, explicando sobre onde vem o dinheiro, etc. Muito legal, também faço isso com minha filha. Tem entendido, a gente se organizando melhor para os gastos de lazer. Muito bom, isso mesmo. Eu também explico para minha filha, mas outro dia ela chegou, ela estava jogando meu. Ai, meu Deus. Ela estava jogando no meu celular e chegou assim: Mamãe, já pedi aqui umas coisinhas no iFood. Aí eu, quê? Quando eu fui olhar o celular, ela tinha entrado lá no iFood, no mercado, e tinha escolhido lá milho de pipoca, Yakult, chocolate. Ainda bem que não deu tempo de pagar. Mas ela foi 4 anos, viu, gente? 4 anos. Mas também a gente conversa bastante, né, sobre essa questão de dinheiro com ela. Quando a gente vai no mercado com ela, por exemplo, o que que a gente faz? A gente impõe limites das coisas, né? Então, tudo bem, ela quer comprar ali, aquele dia quer comprar um chocolate, legal, pode levar o chocolate. A gente sempre deixa ela levar uma coisinha, mas a gente não deixa ela levar tudo que ela quer, não, né? Então, ela sai pegando um suquinho, um chocolatinho, um pãozinho, um bolinho, não sei o que, a gente para, ela coloca tudo isso no carrinho. E aí, em algum determinado momento ali das compras, a gente para e fala assim, ó, filha, você pegou isso, 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 você pode levar um, qual você quer? E aí ela escolhe. Então, isso já gera nela uma consciência de que, opa, peraí, não é porque eu não estou pagando, nem conheço isso daqui, não sei nem do que se trata, eu posso levar tudo. Então, ela escolhe o que é mais importante para ela naquele momento, ela prioriza. Parece uma coisa boba, né? Mas ela tem 4 anos só. Mas ela já consegue ter um pouco de consciência de o que ela vai priorizar, o que é mais importante para ela naquele momento. Então, esse é um exercício legal para vocês fazerem com as crianças aí também. A Lê entendeu a mensagem do cartão. Já ensino para minha filha de 9 anos, para, como é que é? Para ela guardar dinheiro agora, estou começando a me organizar. Já sei muito bem dessa importância e quando vamos nos lugares, ela já me ajuda a pagar mais barato. Legal. Ela vende jujuba e eu falo para ela não gastar todo o dinheiro do lucro dela com besteira. Muito bem, Ale, isso mesmo. Começa a trazer essa consciência de que, legal, adolescente sempre quer. Não, a sua filha ainda tem 9 anos, né? Não é adolescente ainda, mas daqui a pouco vai ser. E adolescentes sempre querem muitas coisas, né? Então, quando ela começar a ter esses desejos de coisas maiores, assim, do tipo, sei lá, quero comprar uma bicicleta, quero comprar um celular, aí você vai trazendo para ela essa consciência de que, legal, você quer um celular? Quanto você precisa para comprar um celular? Ah, é R$ 1.000? Você vai comprar o celular daqui, sei lá, um ano? Quanto você precisa ter por mês para comprar esse celular? Faça essa conta junto com ela. Ah, então você precisa guardar aqui, ó, R$ 100 por mês para comprar seu celular daqui a X meses. Vai ensinando sobre planejamento para ela também, né? Isso é muito legal. E aí, vou dar uma pincelada aqui sobre esse assunto de psicologia financeira, tá? Isso daqui também é um assunto que eu abordo muito com as minhas clientes da consultoria e das mentorias, porque, como eu venho falando desde o início, né, gente? Se organizar financeiramente, planejar o futuro, muito pouco está relacionado só com anotar os gastos, está muito mais relacionado a você entender como é a sua vida, quais são os gatilhos de gastos que você tem, e quais são suas metas, né? O seu planejamento, enfim. Aqui tem até um livro com esse nome, que eu não vou me lembrar o autor agora, se alguém souber, coloca aí no chat, mas depois eu posso passar para vocês, que se chama Rápido e Devagar, que explica justamente essa questão de que o nosso cérebro, em questões de decisão, ele é dividido em duas partes, né? A gente chama de sistema 1 e sistema 2. Um dos sistemas ele é responsável pelas milhões de decisões que a gente tem que tomar ao longo do dia. E quando eu falo milhões de decisões, gente, eu não estou falando de comprar uma tinta rosa ou amarela para pintar o quarto. Isso aí é uma decisão, sim, mas é outro tipo de decisão. Quando eu falo de decisão rápida, essas milhões de decisões que a gente tem ao longo do dia, eu estou falando de tomar um copo d'água, de fazer xixi, de levantar, de apertar o controle para mudar de canal. Esse tipo de decisão, que é responsável por uma das partes do sistema, do nosso cérebro. São decisões que aparentemente são inconscientes, que a gente toma sem pensar, porque pensa, como seria, isso é uma questão até de sobrevivência, né, de evolução da espécie. Como é que seria a nossa vida assim? Bom, estou com sede, ok.
Se eu tô com sede, é porque o meu corpo tá desidratado. Ó, né, tá mesmo. Desculpa, gente. Se eu estou com sede, é porque meu corpo está desidratado, então isso significa que eu tenho que beber água. Legal. Para eu beber água, eu preciso levantar do sofá, dar 5 passos até a cozinha, abrir a torneira, colocar 5 dedos de água e tomar, engolir. Não é assim que a gente toma esse tipo de decisão, é meio que inconsciente. Então, como mecanismo até de defesa mesmo, de sobrevivência, o nosso cérebro, ao longo da evolução aí, ele foi se adaptando para tomar essas decisões com muita rapidez, de sobrevivência mesmo, né? Só que isso acaba influenciando no nosso dia a dia, nos nossos hábitos de consumo, porque muitas vezes a gente acaba ativando um pouco dessa área do cérebro que toma essas decisões inconscientes e acaba caindo no gastar sem pensar. Não é o mesmo tipo de decisão. Normalmente, decisões de compra a gente toma com a outra parte do cérebro que toma as decisões mais complexas. Que aí entra também, vou pintar o quarto, vou pintar de azul ou amarelo. Isso é uma decisão mais complexa. Você está realmente decidindo uma coisa ali, que é diferente. Mas isso funciona muito, muito bem, assim, trazendo para a vida financeira sobre essa questão de você gastar. Então, muitas vezes a gente acaba comprando por impulso, sem ter certeza se aquilo vai ajudar a gente de alguma forma, se a gente realmente precisa, se a gente pode, principalmente, comprar aquilo. E a Black Friday, por exemplo, ela trabalha muito essa questão, né? Então, às vezes você está querendo comprar uma televisão, mas está pensando em comprar isso daqui a um ano. E aí você vê lá mais barato, você acaba comprando. Então, isso acaba atrapalhando, às vezes, o nosso controle financeiro, né? Então, isso daí já é mais uma coisa para vocês pensarem, internalizarem para começar a reduzir essa fatura aí, tá bom? Aqui também, ó, esse assunto também é um assunto que dá muito pano para manga, eu também trabalho isso bastante dentro da consultoria, mas quis trazer isso para você aqui, para vocês entenderem como é que funciona essa questão do gastar sem pensar, gastar por impulso, né? Então, trouxe aqui algumas dicas também, dicas sobre como gastar melhor. Primeiro, lembra lá no começo da aula que eu falei de se pagar primeiro? O que isso quer dizer? Quando você tem um planejamento financeiro claro e objetivo, o que você vai fazer? Como é que funciona? Isso aqui, olha, gente, nem era para eu estar explicando essa aula de cartão de crédito, mas eu vou explicar sobre o planejamento para vocês. Como é que vocês vão fazer isso? Anotem aí. Vocês vão, primeiro, listar todas as despesas de vocês. E quando eu falo todas, é todas mesmo, até aquelas pequenininhas, assinatura do Spotify, o iFood, estou falando de tudo, tudo que vocês gastam, mesmo que pareça besteira e pouca coisa, né? Quando você faz isso, você vai ver realmente o quanto você gasta por mês com cada coisa. E aí você vai impor limites dentro de cada categoria dessa. Normalmente, vou até explicar para vocês aqui sobre o que são despesas fixas e variáveis. Normalmente, o problema da vida financeira das pessoas nem sempre está nas despesas fixas. Quando a gente fala de despesa fixa e essencial, a gente está falando de despesas como aluguel, água, luz, telefone. São aquelas despesas que a gente precisa para viver, sabe? Ou para ter o mínimo de conforto, dignidade, né? A gente precisa de uma casa, a gente precisa comer, a gente precisa ter energia elétrica. Isso é uma despesa fixa e essencial. Ah, mas a luz cada mês vai em valor, não é fixa, é fixa. Você não tem que pagar todo mês? Você não precisa dela para viver, para morar? Então é fixa. O que determina ser uma despesa fixa não é se ela vem cada mês um valorzinho, e sim se ela vem todo mês você precisa dela. Então por isso que a gente chama de despesas fixas e essenciais. Então essas são as primeiras que você vai listar. Depois disso, você vai listar as despesas, que são as que a gente chama de despesas de estilo de vida. Muita gente chama de despesas supérfluas, mas eu não gosto desse nome, porque tem muitas coisas ali dentro que envolvem até, às vezes, uma questão de saúde mental. O que é a diversão hoje em dia, né? No meio de uma pandemia? Ah, para mim, gente, desculpa, minha diversão hoje em dia é que eu não posso sair. Minha diversão hoje em dia é que é iFood e Netflix. Isso é importante para mim hoje. A Jéssica também respondeu aí, Netflix. Isso é diversão, isso é o lazer hoje em dia. Então dá para chamar de supérfluo? Não, gente, nossa, eu preciso disso hoje. Tem que abrir mão do meu Netflix, do meu iFood? Não. Mas o que você vai fazer? Você vai colocar tudo isso no papel. Você pede iFood todo mês? Então você vai colocar isso no seu orçamento.
Você anda de Uber todo mês, então você vai colocar isso no seu orçamento. Você paga o Netflix, coloque. Tudo que parece, ah, não, vou cortar. Não, não vai cortar. Você coloca no seu orçamento. Vai por mim. Coloca lá. Então, o que você vai fazer? Você deu uma olhadinha ali na sua fatura de cartão de crédito, chegou à conclusão que você gasta mais ou menos R$ 1.000 por mês de iFood? Você vai, então, decidir que a partir de hoje você vai gastar 500, certo? Você não vai deixar de pedir iFood, porque é o que eu falei, gente, vocês vão desistir na primeira semana. Você fala assim, vou cortar tudo, isso não existe, né? Isso não existe. Método 50, 30, 20% é legal? Sim. É o ideal, inclusive. Quando a gente fala, vou explicar aqui do que a Lê está falando. 50, 30, 20 é o método que a gente usa no controle financeiro, que quer dizer que 50% das suas despesas, aliás, 50% da sua renda deve ser utilizada para pagar despesas essenciais e fixas, que são aquelas que a gente já falou, né? Água, luz, internet, normalmente são as mais caras, por isso a gente fala em 50%. 30% da sua renda utilizado para despesas de estilo de vida, que são essas, né? Que a gente escolhe. As despesas de estilo de vida, que são essas que eu acabei de falar para vocês, que eu não gosto de chamar de supérfluas, mas são de estilo de vida. Por que a gente chama assim? Porque é uma despesa que você tem a opção de ter ou não ter. Certo? Não é que nem a luz. Cara, você não tem a opção de não pagar a luz. Se você não pagar a luz, corta. Agora, o iFood, por exemplo, você tem a opção de ter ou não aquele gasto. Você pode ir no mercado comprar as coisas para fazer uma janta em casa, ou você pode pedir o iFood. Então, as despesas de estilo de vida, elas são opcionais, entendeu? Não que sejam mais ou menos importantes, mas você pode sim cortar ou reduzir. Esse é o conceito de despesa de estilo de vida, tá? E aí, entre esse método que a Lê está falando aqui, 30% para esse tipo de despesa, iFood, Uber, lazer, cinema, show, etc. E 20% para investimentos. Agora, é isso aqui que acontece na maioria da vida das pessoas, dos brasileiros? Não. Infelizmente não. Mas esse aqui é o mundo ideal. Se você tiver uma renda que te possibilite aplicar esse método de divisão aqui, 50% para essencial, 30% para estilo de vida e 20% para investimento, é ótimo. 20% da sua renda investida é bastante dinheiro. Agora, tem gente, por exemplo, que gasta muito com iFood ou com outras coisas ali de despesas de estilo de vida, mas tem uma despesa fixa mais enxuta, que é difícil, mas tem. Ou tem gente que, putz, ganha pouco, gasta muito de aluguel, né, tem família para sustentar e tudo mais, mas gasta pouco com essas despesas de estilo de vida. Então, essa pessoa que ganha pouco e tem as despesas muito altas, mas gasta pouco com o estilo de vida, ela não vai ter 50, 30, 20, é impossível. Mas uma coisa vai compensando a outra. E aí, gente, resumindo o que eu quero falar aqui para vocês sobre o Se Pague Primeiro, é isso. Quando você faz esse planejamento, e aí, depois que você fizer esse planejamento, você vai enxergar quanto é o seu potencial de sobra. Entende? Aí você vai enxergar ali que no seu orçamento, por exemplo, você tem um potencial, reduzindo todas essas despesas de estilo de vida, ó, pensa comigo. Se você gasta R$ 100 de iFood, vai colocar na sua cabeça que a partir de agora você vai gastar 100, você já economizou 100. De Uber, putz, dá para eu ir de vez em quando a pé aqui, eu pegar um ônibus, então, em vez de eu gastar 200, vou impor meu limite aqui, que eu vou gastar 100. Já economizou 200? Entenderam como é que vocês vão reduzir a fatura? Não é falando que não vai gastar mais com nada. É entendendo quais são as despesas que mais te tomam dinheiro e, nas despesas de estilo de vida, impor limite em todas elas você vai olhar uma por uma e vai ver quanto você pode reduzir. E por mais que, ai gente, mas eu gasto tão pouco, eu só peço iFood 2 vezes por mês, R$ 100. Beleza, então pede uma. Tipo 500 reduzir para 250, isso mesmo? Isso mesmo, Ale. Se você gasta 500, reduz. Não estou dizendo que tem que ser 250, mas reduza alguma coisa. E aí você vai começar a perceber que quando você colocar tudo isso no papel e impor esses limites abaixo do que você está gastando hoje, você vai ver que vai lá na sua conta vai começar a sobrar um dinheirinho. Pode ser que não seja muito, mas é um dinheirinho. Lembra da conta que eu fiz lá, ó, de R$ 75 por mês? Quanto dinheiro dava?
Então, com investimento é a mesma coisa. Para de achar que você tem que ter R$ 1.000 por mês para gastar não, para começar a juntar dinheiro e investir. Não. Hoje em dia, lá no site do Tesouro Direto, isso também é um outro assunto que eu abordo bastante na consultoria, né? Quando a gente consegue organizar a vida da cliente, o próximo passo é começar a entender sobre o seu primeiro investimento, que agora está sobrando dinheiro. Agora você já pode começar a investir. E as pessoas acham que para começar a investir precisa de R$ 1.000 por mês. Não. Lá no Tesouro Direto você consegue investir com R$ 30, gente. Que se você estiver pensando, de repente, em fazer a sua aposentadoria, é dinheiro. Ou fazer uma viagem daqui a alguns anos, enfim, o tipo de investimento que você vai começar a fazer não cabe aqui e depende muito do objetivo de cada uma, se é curto, longo prazo, o que que você quer com isso, enfim, não é esse o foco também. Mas o que eu quero dizer é que se você reduzir um pouquinho de cada uma dessas despesas, você vai achar o seu potencial de sobra. E aí sim, você achou o seu potencial de sobra, recebeu, guarda. Achou lá que vai sobrar R$ 200, recebeu, guarda os R$ 200. Depois você paga as contas. Eu não estou falando de você fazer isso sem planejamento. Ah, eu quero guardar R$ 500 por mês. Recebi, guardei aqui, depois eu vejo como é que eu faço para pagar as contas. Não é isso. É colocar tudo na ponta do lápis, ver o quanto você gasta hoje, reduzir o que você pode reduzir e achar o seu potencial de sobra. Esse potencial de sobra você pode guardar tudo. Ah, mas eu vou ficar sem nada para gastar? Não! Você já colocou lá no seu orçamento que você gasta. Você entendeu que, ó, a mentalidade, né, que a gente aprende a como lidar com dinheiro, como é que é? Paguei aluguel, água, luz, telefone, mercado, sobrou R$ 1.000. Posso gastar R$ 1.000. E aí você vai gastar R$ 1.000. Não vai chegar no final do mês e ter sobrado R$ 200 lá para você guardar, gente. Porque sobrou R$ 1.000, você vai gastar R$ 1.000. A ideia aqui é fazer o caminho inverso. Você colocar esse tipo de coisa, que é o seu lazer, que é o que você gosta de fazer, como uma despesa e contar com isso no seu orçamento, para daí poder reduzir, e aí o que sobrar é investimento. Acabou, você não precisa de mais dinheiro sobrando. Você já colocou lá no seu orçamento tudo que você precisa e gosta de fazer. Faz sentido, gente? Vocês estão entendendo aqui o que eu estou querendo dizer? Coloca para mim aí no chat, no site, ó, anotando tudo. Legal, Jéssica, muito bom. Então é isso, né? É assim que vocês vão conseguir reduzir a fatura. Além das dicas anteriores que eu dei, isso aqui não é nenhuma dica, gente. Isso aqui é um passo a passo para vocês. O que eu dei aqui hoje, até agora, com essa questão do cartão de crédito, não foi nenhuma aula de cartão de crédito, eu dei uma aula de planejamento financeiro para vocês, né? Então, também pense melhor antes de comprar, né? Aqui falando de consumo consciente, eu preciso disso. Faça esse exercício. Pega uma planilha lá, ó, vou passar mais um exercício aqui para vocês. Pega lá a sua fatura de cartão de crédito hoje, depois que acabar, e pega todos os gastos do seu último mês e coloca lá o motivo daquela compra. Coloca lá por que você fez aquela compra. A Leta pergunta, isso daqui, só para finalizar, isso aqui é um exercício da gente entender o porquê que a gente faz aquelas compras. Se era uma coisa que a gente realmente precisava ou se foi uma compra por impulso. Então, pensar melhor antes de comprar, de consumir, é um exercício que a gente precisa fazer sempre, tá bom? A Lê está perguntando se viagem é investimento. Não. Viagem é uma. É assim, é que o conceito de investimento, as pessoas falam, ah, vou no salão de beleza, estou investindo em mim. Beleza, você está investindo na sua imagem, no que você gosta de fazer, mas não é investimento. Investimento é tudo aquilo que te traz retorno financeiro. Você colocou no banco, o banco te deu juros por aquele dinheiro que você colocou lá, isso é investimento. Agora, viagem, isso aqui, por mais que que a gente tenha esse costume de falar, ah, estou investindo em mim, investindo na minha felicidade, mas investimento não é. Investimento é tudo aquilo que você dispõe o dinheiro e aquilo te traz retorno financeiro. Então, por exemplo, abrir um negócio é um investimento. Por quê? Porque você está colocando dinheiro ali esperando ter retorno. E não só do que você gastou. Se você gastou 10 mil para abrir uma empresa, você não quer ter 10 mil de volta. Porque se fosse para ficar com 10 mil, você ficaria com 10 mil. Você quer ter os 10 mil de volta e mais o lucro que aquela empresa vai te dar. Então, é um investimento. Tudo que você envolve algum dinheiro que vai te trazer retorno financeiro é investimento. O resto, não. Tá bom?
Tem um módulo que eu falo sobre isso também. Lá no módulo de investimentos, eu explico por que que a casa também, por exemplo, às vezes nem sempre, né, é considerado um investimento. Em alguns casos é, em alguns não, tá? Mas também não vou entrar nesse detalhe aqui. Bom, pesquise antes de comprar. Quer dizer, hoje em dia, gente, é muito fácil a gente fazer pesquisa, né? Só abrir o Google lá, pesquisar, dar uma pesquisada se aquele realmente é o melhor preço, né? Se tem condições melhores do que você está vendo naquele momento. Sempre peça descontos. E aqui eu gosto de colocar um ponto importante. Como eu falei para vocês, a minha missão e o meu propósito é com as mulheres, né? Então, por exemplo, eu não gosto de pedir desconto para uma empreendedora, por exemplo, que está lá ralando, se matando de trabalhar para fazer o artesanato dela, eu vou lá e boto o preço no produto dela. Não gosto, não faço isso. Não acho legal, sabe? Eu botar um valor, uma coisa que, primeiro, eu nem sei qual foi o custo, segundo, é o trabalho dela, é a hora dela, né? Mas, enfim, o que eu estou querendo dizer aqui é, em grandes lojas, grandes magazines, peça desconto, porque eles têm margem para isso, diferente da pequena empreendedora. É isso que eu ia falar, a Jéssica está falando, isso aí, que eu peço descontos para os grandes, eu também. Eu sempre tento dar prioridade para comprar de pequenas empreendedoras e não peço desconto para ela, mas aquilo está dentro do meu orçamento, eu sei que eu posso pagar por aquilo. Agora, quando eu estou numa grande loja, gente, de um zilionário da vida aí, pelo amor de Deus, né? O cara tem zilhões em lucro, ele pode me dar um desconto. Então, eu vou pedir desconto, né? Assim que funciona. E use ferramentas de descontos online, por exemplo, a Melios, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Como pedir descontos? Trouxe até umas dicas aqui, ó. O primeiro preço nessas lojas grandes normalmente nunca é o preço real, tá? Como eu falei, lojas, grandes empresas têm uma margem de lucro muito grande, então eles têm margem para dar desconto. Você pode chegar lá e, por exemplo, perguntar quanto é, e logo em seguida, quando a pessoa te fala, você fala, e aí, com desconto, quanto fica? É a técnica velha da minha avó, tá? Mas funciona. Faça o vendedor dizer não. Por que eu estou dizendo? Porque primeiro, sempre vão te dizer que não dá. Então, normalmente, quem está lá na linha de frente é o vendedor que vai dizer não, e aí você pode depois pedir para o gerente te dizer não, porque às vezes o vendedor não tem nem poder para te responder se ele pode te dar desconto ou não, né? E observação, não tenha vergonha de pedir desconto, pois nada mais é do que uma negociação. Uma compra, gente, é uma negociação. Então, existem coisas que têm margem, né, para pedir desconto e outras não. Tem coisas que a gente sabe que não tem como pedir desconto, mas a compra nada mais é do que uma negociação. Então, você pode sim chegar lá e barganhar, pedir esse desconto, certo? E por fim, aqui, ó, sobre consumo consciente, você precisa pensar se aquilo é mesmo necessário, eu preciso mesmo disso agora? As minhas despesas estão em dia? Como eu vou pagar? À vista ou parcelado? Existe alguma alternativa para evitar essa compra? É uma coisa que eu preciso mesmo comprar agora ou dá para esperar? Entende? E aí, para finalizar, sempre se pergunte: o que esse bem material ou serviço vai me proporcionar que é tão importante para mim? E mais do que isso, que eu sempre gosto de dizer para as minhas alunas também, que é isso aqui que eu estou comprando vai me deixar, ó, por exemplo, essa caneta aqui que eu estou comprando, vai me deixar mais perto ou mais longe do meu objetivo de vida? Deu para entender o que eu estou querendo dizer com isso? O que eu quero dizer? Isso aqui que eu estou comprando, cara, isso aqui vai ser importante para minha vida a ponto de me deixar mais perto do que eu quero para minha vida? Ou é só uma caneta que eu estou comprando para fazer coleção porque eu gosto de caneta, ou enfim, ou sei lá, eu estou investindo nessa caneta aqui porque eu preciso escrever lá no meu negócio, isso que é um investimento, é importante. Então, sempre se façam essas perguntas. Sempre se façam essas perguntas de quão importante é aquilo, quão mais perto do seu sonho aquele bem ou serviço vai te deixar. Certo?